Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser algo que não é tão habitual no canal, embora já tenhamos vídeos sobre isso, que é eu falando de futuro, falando de coisas por acontecer, né? Não necessariamente e absolutamente não é esse o meu propósito, falar de palpites, achismos, né? O que eu acho que vai acontecer, o que eu quero, o que eu prefiro, quanto que eu acho que vai terminar o jogo, etc. E sim, falar de prognósticos possíveis, né? E fazer conjecturas baseadas nesses prognósticos. Hoje, né, esse vídeo está indo ao ar numa terça-feira pela manhã, inicia-se as finais de conferência da NBA, o Oeste começa nessa terça e amanhã começa as finais de conferência Leste. E também hoje, terça-feira, e amanhã, quarta-feira, teremos os dois jogos de volta da Champions League, né, das semifinais da Champions. Portanto, hoje e amanhã nós já saberemos quem são os finalistas da Champions e aí temos aí uma semana, 10 dias, até quase 2 semanas para ver quem serão os finalistas da NBA. E a final da NBA começa um pouquinho depois de ter se decidido o campeão da Champions League também. Então, minha ideia fazendo esse vídeo, sim, é falar de quem eu acredito que vai ser o finalista do Leste, finalista do Oeste e os dois finalistas da Champions e também dar o meu palpite do que seria o campeão, mas isso é o que menos importa nesse vídeo, né? Então eu vou falar sobre o que está em jogo, o que está sendo posto à mesa nessas decisões que vêm por aí. E o que pode mudar, o que pode influenciar na história, né, a partir desses dois finalistas, tanto da NBA quanto da Champions, e dos possíveis campeões delas, né? Então vamos lá. Começando aí pela semifinal da Champions League, hoje, né, acontece Real Madrid, aliás, desculpem, amanhã Real Madrid, né? Hoje Inter de Milão e Milan e amanhã Real Madrid e City. Real Madrid e City se enfrentam, né, na Inglaterra e Inter e Milan naturalmente se enfrentam no mesmíssimo estádio. Que, parênteses, é fake news essa história de que quando o Milan joga ele anuncia como San Siro e a Inter Milan, quando joga, ela anuncia como Giuseppe Meazza. O nome do estádio é Giuseppe Meazza, ele se localiza em San Siro. Deixo aí a boa matéria do Rafael Reis para ilustrar isso. Essa primeira das semifinais me parece um pouquinho mais tranquilo de palpitar, né? Afinal de contas, a Inter venceu o jogo de ida por 2-0 e tem totais condições de vencer agora novamente. Eu imagino que sim, ela vai ser classificada. Historicamente, o Milan é maior do que a Inter, muito embora não seja uma diferença tão discrepante, né? Salvo em número de títulos de Champions League, no resto eles são bastante próximos. Confronto direto, campeonatos nacionais, as Copas nacionais, né? Eles são muito parecidos, inclusive a torcida, né? Portanto, eles dividem ali em Milão e a Juventus é que predomina na Itália. Ainda futuramente eu farei um vídeo acerca de qual o maior clube da Itália, se não um vídeo inteiro, mas parte daquele vídeo com as várias perguntas, né? Então eu acredito que a Inter passe, nos últimos 15 anos, quase isso, o Milan, na verdade, se tornou meio que um freguês aí da Inter de Milão, né? Tanto em confrontos diretos quanto numa forma geral, a Inter é o time que mais venceu dentre os dois, né? Ofuscado pela Juventus a partir de um dado tempo. Agora que o futebol italiano retorna a protagonizar. Então, eu acredito que a Inter ela vai ser uma das finalistas. Historicamente, como eu falei, o Milan tem 7 títulos da Champions contra apenas 3 da Inter de Milão, mas em Mundial de Clubes eu acredito até que é meio parecido, meio próximo. Não me lembro agora exatamente, mas creio que a Inter venceu todos os 3 mundiais que ela disputou, né? E o Milan perdeu alguns, e portanto dá meio que um equilíbriozinho. Mas não é uma discrepância histórica, né? Eu colocaria tranquilamente os dois entre os 10 maiores clubes de todos os tempos. A Inter fechando o top 10, top 9, top 10. E o Milan ali, é, em algum momento, talvez ele tenha entrado no top 5, mas eu acho que ele fica na beira do top 5, né?
Acho que ele é top 6 ou top 7 da história do futebol. Nenhum dos dois, na minha visão, já antecipando a resposta, é o maior da Itália, né? A Juventus é o maior clube da Itália, mas eu falarei sobre isso futuramente. E do outro lado, nós temos o City e o Real Madrid, em que aí sim nós temos uma discrepância galaxial, né? Uma diferença de uma galáxia entre os dois times. Real Madrid 14 Champions e o City 0 Champions, né? O City, nos últimos 10 anos apenas, é que voltou a ganhar, né? Havia ficado quase 40 anos sem ganhar um campeonato inglês, quando voltou a vencer em 2012. E, no entanto, desde então, aos pouquinhos, vem se firmando, né, como o principal time da Inglaterra. Longe de ser o maior, mas principal time da Inglaterra nos últimos 10 anos aí, podemos colocar assim, muito embora esteja também muito distante do seu rival local, Manchester United, principalmente do Liverpool, e está abaixo também do Chelsea e do Arsenal, naturalmente. E sim, um título do City colocaria alguma diferençazinha, né? O Arsenal cada vez mais sofrendo para se manter nesse patamar, teve as suas oportunidades, inclusive a nível europeu, e não conseguiu capitalizá-las. Teve uma grande chance esse ano de ser campeão inglês e tudo indica que entregou esse título, né? O Chelsea vem sofrendo um pouco essa questão dos russos aí, mas é um time que também nos últimos 10 anos foi o maior vencedor dos ingleses a nível europeu, né? Então, a primeira resposta que eu dou sobre os dois finalistas e eventuais campeões, os quatro semifinalistas e os eventuais campeões, é que pouco vai mudar na história dinâmica dos clubes. Real Madrid seria mais do mesmo, seria um 15º título, é a maior instituição esportiva, como nós falamos num vídeo recente, fica aí também para vocês na descrição. O Milan e a Inter são muito próximos, natural que um 8º título do Milan significaria muito mais do que um 4º título da Inter, né? Não apenas entre os dois, mas de repente o Milan poderia pleitear aí um respeito ainda maior do que já tem, que ele tem 7 títulos contra 6 de Bayern e Liverpool e 5 do Barça, né? Então ele abriria ali uma folguinha para esses 3 clubes, poderia de repente, como eu disse, reclamar, né, algum respeito maior nesse sentido. A Inter indo para 4 passaria o United, mas ainda estaria abaixo de todos esses que eu citei anteriormente. Teria 2 a mais do que a Juventus, mas pouco muda realmente no cenário. E do próprio City, em se tornando vencedor pela primeira vez, terá sido apenas o primeiro. Então, no âmbito dos clubes, pouco ou nada muda, né? Uma vitória eventual de Inter ou de Milan, também para os jogadores, acredito que pouca diferença faria, né? A gente tem uma clara concorrência, um claro cenário para a bola de ouro entre Benzema, Vini Júnior, Haaland. Natural que nós poderíamos incluir o Mbappé e o Messi como sendo ainda dois protagonistas absolutos. O Mbappé não ainda, né? Mas o que eu quero dizer é que o PSG deixou muito a desejar nessa temporada, naturalmente, e, portanto, eles meio que estão descartados dessa disputa, né? A Copa do Mundo poderia influenciar, mas por ela ter acontecido no que seria início de uma temporada, né? Não acredito que vá ser mais influente do que já havia sido. Ela influenciou muito para o prêmio da FIFA, com todos os méritos, o Messi venceu. Então ele está com 7 bolas de ouro e 7 prêmios da FIFA, embora tenha algumas diferenças em anos ali, mas está equalizado. Então eu acredito que Messi e Mbappé vão estar fora e reduz-se, portanto, a disputa da bola de ouro. Claro que algo catastrófico possa acontecer, isso vai mudar, mas vai Haaland, Benzema ou Vini Júnior. Então esses 3 são os caras que eu vejo como concorrentes sérios à bola de ouro. E essa decisão entre City e Real Madrid, que meu palpite é a classificação do City, tende a decidir para que o Haaland seja consagrado como bola de ouro na sequência. Mas é lógico que uma vitória do Real Madrid, e que nunca pode ser descartado,
assim como o Nadal em Roland Garros, pode entrar machucado, pode entrar como seja, você jamais pode, uma pessoa séria jamais pode descartar um título do Real Madrid na Champions ou do Nadal em Roland Garros. Mas, de novo, eu acredito que o City vença, né? Acredito, portanto, numa final City e Inter, e acredito que o Haaland é o forte concorrente à Bola de Ouro, né? O Benzema seria candidato a uma segunda, né? E o Vini Júnior poderia ser um futuro candidato, de repente, se ele protagonizar nesse retorno aí, impactar muito numa classificação do Real e na final também fazer uma grande exibição, ele é total candidato e merecidíssimo, se fosse o caso, a vencer essa Bola de Ouro, mas o meu palpite é esse, que é Haaland e City, né? Então, não vejo, na perspectiva histórica, nenhuma grande mudança com esses vencedores de Bola de Ouro que eu menciono para vocês. Haaland seria a primeira, nós temos que ver no longo prazo, da mesma forma o Vini Júnior. O Benzema já me parece estar, né, ainda muito, produzindo muito, mas jamais para a parte, para o trecho final da carreira dele, portanto, pouco impacto histórico teria, né? Inclusive pelo fato de ele ter ficado fora da Copa do Mundo, né? Fora da seleção francesa, teve azar nessa de 2022, né? Mas, enfim, já está meio que desenhada a história dele. Pode acrescentar algumas coisas muito importantes, mas a história dele está desenhada, né? O que pode mudar efetivamente com essa Champions League, um eventual título do City, como eu disse, é a posição do Pep Guardiola. Há alguns anos, foi acho que ano passado, comecinho do ano passado, eu fiz um vídeo perguntando quem era o maior técnico da história, né? Citei lá Rinus Michels, Alex Ferguson e Pep Guardiola, né? E eu disse que eu imagino, entendo que o Pep Guardiola seja de fato o melhor deles, de todos os tempos, mas que não acho que pese contra ele, mas que um título de Champions fora do Barça finalizaria a conta. Então é nisso que eu aposto, é isso que eu vejo como possível mudança histórica. Um título da Champions League para o Manchester City vai significar a consagração definitiva, na minha visão, de Pep Guardiola como o melhor técnico da história do futebol, né? Entre não apenas em número de títulos, mas em implementação, né, de ideias, de filosofia, de impacto em diferentes tipos de futebol. Ah, mas ele precisaria ganhar com uma seleção. Não, daí a gente já vai partir para um ponto meio complicado, porque se você olhar para Rinus Michels e Ferguson, né, e alguns, por exemplo, trariam o Zagallo ou o Pelé para essa discussão, que mereceriam também ser citados. Mas e todos esses vão ter outros tantos buracos que o Guardiola já não apresenta mais na carreira dele, né? Fica a dica do Rafinha, agora atuando pelo São Paulo, ele comentando, né, nos podcasts acerca de quando o Guardiola chegou no Bayern de Munique e falou para eles todos que eles não sabiam jogar bola, né? Então é nesse sentido realmente, é um cara que influenciou, impactou muito no futebol moderno e revolucionou muitas coisas e representou uma era de ouro do Barcelona. E o Barça, depois dele, ganhou, sim, uma Champions, mas nunca mais conseguiu replicar de forma tão constante como fazia com ele. O Bayern, eles não venceram a Champions, mas você vê a semente que ele plantou naquele período, né? De 2014 e 2015 até então, 2013 e 14 que ele foi, né? Foram 3 anos. Você vê plantadas as sementes dele e frutificando até hoje. E, naturalmente, o City mudou muito de patamar com ele, a consistência, né, do time e o estilo de futebol apresentado. Então, é o que está em jogo, na minha visão, nessa semifinal e final de Champions, é a possibilidade da consagração definitiva do Guardiola, a exemplo do que aconteceu com o Messi com a Copa do Mundo. Não faltava para o Messi a Copa do Mundo no sentido dele provar alguma coisa, mas tendo a Copa do Mundo, fica tudo preenchido, né? Então, Messi só abaixo de Pelé ainda, e para a história, né? Fica a dica também do vídeo que nós fizemos, Vinícius e eu,
qual a posição de Messi na história do futebol, mas sela todas as outras discussões. E trazendo para a NBA uma coisa parecida com tudo isso, um cenário que eu vejo meio próximo, né? Então, na NBA nós temos o Miami Heat e o Boston Celtics decidindo no leste, o Denver Nuggets e o Lakers decidindo no oeste. Começando pelo leste, meu palpite é que o Celtics vença, né? Acredito que em 6 jogos, talvez 6. Não acredito que vá para o jogo 7. Acredito que em 6 jogos seria o cenário mais provável, na minha visão, da visão do vitória do Celtics. Mas, de novo, o que está em jogo aí nessa disputa? Miami Heat tem 3 títulos, chegou a algumas outras finais, né? Ele é campeão em 2006, vice em 2011, campeão em 2012, campeão em 2013, vice em 2014 e fez a final de 2020. Então é um dos times bastante fortes da história, assim, né? Top 6, top 7 talvez da história, né? Celtics e Lakers lá em cima, aí Warriors, Sixers, Chicago Bulls, San Antonio Spurs e o Miami Heat junto com essa galera. Então, top 6, top 7 da história da NBA. Portanto, um quarto título, né, o Detroit Pistons, juntamente ao Miami Heat. Esses 8 maiores, na minha visão. Pouco mudaria, né? Um quarto título pouco mudaria, ele permaneceria muito próximo desses times todos, que tem mais tradição do que ele naturalmente, porque o Miami Heat começa no final dos anos 80, então pesando tradição, história, títulos, jogadores revelados e etc., não vejo muita mudança no caso de um título do Miami Heat. Se já puxando para o oeste, uma vitória do Denver Nuggets, também pouquíssimo, nenhum impacto, né? Seria mais um time a entrar para essa galeria dos campeões e tudo mais, mas pouco impacto. O que está apenas on the verge, né? Ali na disputa final é que você tem o Celtics e o Lakers, que são os 2 maiores campeões da NBA, né? O Lakers muito mais finais, mas o aproveitamento do Celtics muito superior, se for ver, né? X títulos em menos finais. Então, o que está sempre em disputa são os 2, né? Eu já dei a minha visão, inclusive naquele vídeo em que eu falo que o Real Madrid é o maior das instituições esportivas, eu cito o Lakers como a maior instituição esportiva do basquete. Mas um dos motivos para que ele não alçasse o patamar máximo é porque tem um outro time da mesma modalidade, né? Um rival dele, que é tão grande e vencedor quanto, né? Tem tantos quantos jogadores no Hall da Fama e tudo mais. Então é mais uma disputa como aquela foto sharp, né, das corridas de cavalo dos 2 times historicamente, porque eles são os 2 muito superiores a todos os outros. Então esses 2 lá em cima, o que vem em terceiro, quarto e quinto, estão uma galáxia atrás, né? Assim como o Real Madrid isoladamente, o Lakers e o Celtics em conjunto. Então não vejo grandes mudanças também para o cenário histórico no se tratando das franquias da NBA. Mas o que que nós vemos de possibilidade? Pensando nos jogadores. Nós temos a possibilidade da consagração, né? A ascensão a uma categoria superior, um patamar superior do Jason Tatum, no lado do Celtics. Uma coroação possível para uma grande carreira brilhante que teve seus percalços, que não teve alguns momentos possíveis de protagonismo e ficou meio ali, que é o caso do Jimmy Butler. Temos a possibilidade, num título do Lakers, com Nikola Jokic, que, parênteses, na minha visão, é hoje o melhor jogador do mundo, atualmente, quando eu digo hoje, atualmente, eu me digo pós-pandemia, né? Eu referir pós-pandemia, pós-NBA na bolha, eu vejo que o Nikola Jokic se consagrou como o melhor jogador da NBA, o principal jogador da NBA. Não apenas pelos 2 MVPs que ele venceu anteriormente, este ano foi do Joel Embiid, desculpe, mas nos 2 anos anteriores havia sido do Nikola Jokic, mas pela forma que ele tem implementado, tem impactado no jogo, o biótipo, né, o biotipo dele, todo mundo questiona, que não parece aquele atleta, né, ele é mais alto, até aparenta em alguns momentos ser sobrepeso, mas é um cara que impacta demais no jogo, né, talvez seja a coisa mais próxima
em termos de completo domínio e a posição que joga do Wilt Chamberlain que nós já tivemos. Porque quando o pessoal compara com o Chamberlain, ele pensa no Shaquille O'Neal, né, pela força física e tal, mas o Chamberlain não era isso, né? O Chamberlain, e infelizmente as pessoas não pesquisam o suficiente, era um cara que podia pontuar das mais diversas maneiras, mas que tinha também, era um grandíssimo defensor e que quando precisou, quando foi necessário, também foi um cara que atuou quase como que um armador, né? Distribuindo assistências e impactando no jogo geral e tendo uma grande eficiência nos arremessos, né? Cada vez arremessando menos e acertando mais. Então a coisa mais próxima que nós tivemos disso é o Jokic, com um estilo de jogo diferente, mas com um impacto muito semelhante. E os números que ele coloca, a consistência que ele coloca, né? Triplos, duplos, inclusive parênteses, de novo, ele passou o Chamberlain neste ano agora, em números de triplos duplos nos playoffs, né? Poucos jogadores têm mais triplos duplos do que eles nos playoffs, e todos esses outros que têm mais são jogadores backcourt, nenhum pivô, nenhum ala pivô, são apenas eles dois, Jokic e Chamberlain, que conseguiram colocar tantos triplos duplos atuando nessas posições. Então eu vejo a possibilidade de um cara desse se consagrar, de fato, como um dos grandes de todos os tempos, né? Mas também ainda teria um tempo ainda para ele se ver em que patamar ele exatamente vai se colocar. Caso, por exemplo, do Haaland vencendo uma bola de ouro. Mas está on the verge o caso do LeBron James. E assim como eu disse a respeito do Guardiola, o LeBron, pela campanha que foi feita, né, do Lakers, começou muitíssimo mal, o LeBron ficou fora vários jogos, LeBron volta sem Davis, começa a influenciar o time começa a melhorar, começa a ajustar, classifica em sétimo, né, vai ali naquela reta final, conseguindo vitórias para passar, joga num play-in contra o Timberwolves, vence de forma clamorosa, e enfrenta o segundo colocado da conferência, um time muito bom, muito bem estruturado, vence em 6 jogos. Na sequência, pega o atual campeão, um time consagradíssimo, e bate-os em 6 jogos, e agora vai enfrentar o time que é do atual MVP, do melhor jogador do mundo, na minha visão, que venceu 2 últimos MVPs, que foi o líder, né, da conferência. Então, portanto, uma classificação do Lakers à final já seria monumental. Mas aí um título do Lakers colocaria para mim fim à discussão do LeBron com o Michael Jordan. Repito que o Chamberlain, mas aí eu acredito que até mesmo o Chamberlain, com todas as questões que eu posso falar e tudo mais, mas eu acho que define também a história. Eu acredito que aí sim, se naquele vídeo eu pergunto, fica para você a sugestão, se o LeBron James pode vir a se tornar o maior da história, eu acredito que por mais esforço que nós façamos, um título do Lakers nesta temporada responde, finaliza essa questão também. Porque aí você vai ter o cara que é o maior pontuador da história da NBA, o cara que tem uma quantidade massiva de triplos duplos, entre outros números, ele é top 10 em rebotes, top 10 em assistências, que já liderou a liga em assistências, já liderou a liga em pontos, e que terá feito mais uma campanha milagrosa, né? Fez milagre em 2016, fez milagre em 2020, terá feito um milagre ainda maior agora, já tendo completado 38 anos. Então, o que está possível para toda essa história é a consagração de vários grandes atletas, Vinny Jr., Haaland, aqui Jason Tatum, Jokic ou Butler, mas a possibilidade de nós fecharmos duas discussões. O melhor técnico da história do futebol, o maior jogador da história do basquete. Pep Guardiola e LeBron James têm aí colocados para eles essa possibilidade. Um não título de nenhum dos dois não os coloca para baixo absolutamente. Mantém tudo como está. Mas em eles vencendo, aí sim eu digo para vocês que, na minha visão, acabou essa discussão nos dois casos. Beleza, pessoal? Um abraço a todos.